Quando ouvimos a palavra vampiro, a maioria de nós imagina imediatamente castelos escuros na Europa, capas pretas e a figura de Drácula. Mas a verdade é que o vampiro europeu é apenas uma entre dezenas de criaturas que, em diferentes culturas, representam o medo da morte, das doenças e da perda da energia vital. De espíritos em forma de vagalume a monstros alados que caçam mulheres grávidas, os vampiros assumem aparências diversas em cada parte do planeta. Hoje vamos explorar esses seres e entender o que eles revelam sobre o imaginário de diferentes povos. Vamos começar pelo continente africano, com o Adzi, criatura do folclore de Togo e Gana. O Adzi é descrito como um espírito que se transforma em vagalume. Isso faz com que seja quase invisível, já que vagalumes são comuns nas noites africanas. Uma vez dentro das casas, o Adzi deixa sua forma de inseto e ataca pessoas em sua forma espiritual, sugando-lhes o sangue. Acreditava-se que suas vítimas adoeciam e que sua presença estava ligada à bruxaria e má sorte. Por isso, o Adzi não era visto apenas como uma ameaça física, mas também como sinal de feitiçaria ativa na comunidade. A Zambozam, criatura da Costa do Marfim e Gana. Enquanto o Adzi era quase invisível, o Azambossam era pura brutalidade. Descrito como uma figura humanoide, com dentes de ferro e ganchos no lugar dos pés, ele habitava as florestas e ficava escondido nas árvores. Viajantes noturnos podiam ser agarrados pelos ganchos quando passavam por baixo, sendo então devorados ou drenados de sangue. Esse mito servia como aviso: evitar florestas densas à noite, onde predadores reais também representavam perigo. Agora vamos para a Ásia conhecer o Vetala, o vampiro indiano. Na Índia, as histórias de vampiros se ligam ao conceito de espíritos que habitam cadáveres. O Vetala não é exatamente um morto-vivo, mas um espírito que entra em corpos humanos mortos e os usa como recipiente. Assim, pode enganar os vivos, pregar peças e até sugar energia vital. Um dos textos mais antigos a mencionar o Vetala é o Baital Patisi, uma coletânea de contos populares. Nessas histórias, o Vetala aparece como um ser astuto, capaz de dialogar com humanos e sempre testá-los com enigmas. Agora das Filipinas, o Manananggal. Entre os vampiros mais assustadores do mundo está o Manananggal. Durante o dia, pode viver disfarçado como uma pessoa comum, mas à noite, seu corpo se separa ao meio. A parte superior cria asas de morcego gigantes e sai voando em busca de vítimas. O alvo preferido do Manananggal são mulheres grávidas, das quais suga o sangue do feto através de uma longa língua. Para proteger-se, acreditava-se que espalhar sal, cinzas ou alho sobre a metade inferior do corpo, deixada para trás, impediria que a criatura se reconectasse ao amanhecer. Direto da China, Jiangxi. Na tradição chinesa, o vampiro é o Jiangxi, conhecido como o cadáver saltador. Ele não suga sangue, mas a força vital, o chamado Qi. Seu corpo é rígido, movendo-se com saltos, braços estendidos. Acreditava-se que corpos que não recebiam os ritos funerários adequados podiam se tornar Jiangxi. Monges taoístas usavam talismãs e rituais para afastá-los, reforçando a ligação do mito com a importância do respeito aos mortos. Agora, uma criatura originária da Malásia e Indonésia, o Penanggalan. Uma das imagens mais grotescas vem do Sudeste Asiático. O Penanggalan é uma mulher cujo corpo se separa da cabeça. A cabeça flutua pelos ares, arrastando pulmões e vísceras e sai em busca de sangue humano. Assim como o Manananggal, ela é temida por atacar mulheres grávidas. Na cultura local, redes de espinhos eram usadas em torno das casas para capturar a criatura caso tentasse entrar pela janela. Nas Américas, a criatura mais famosa é moderna, o chupacabra. Ele surgiu em Porto Rico na década de 1990 e logo se espalhou pelo México e Estados Unidos. Seu nome significa literalmente sugador de cabras, já que era acusado de matar animais deixando-os completamente sem sangue. Relatos descrevem-no de formas variadas, às vezes como uma criatura reptiliana, outras vezes como um cão selvagem. Embora amplamente desacreditado, o mito reflete medos rurais relacionados a perdas de gado e à invasão de predadores desconhecidos. Vamos agora para a República Dominicana, lar da ciguapa. Figura feminina, de pele azulada ou escura, com pés virados para trás.
Apesar de muitas versões a retratarem como uma sedutora que leva viajantes à perdição, em algumas histórias ela também drena energia vital, aproximando-se da ideia de vampiro. O detalhe dos pés invertidos reforça o mistério. Quem a persegue acaba se perdendo, já que as pegadas apontam na direção contrária. A próxima criatura habita no Brasil, mais precisamente no estado do Tocantins. Entre os índios apinagés, há relatos de seres de forma humana, mas com asas de morcego, chamados cupendiepes, que vivem em tribos. Segundo a tradição, esses vampiros da selva habitavam cavernas, da qual saíam com a intenção de matar os membros de outras tribos. Alguns afirmam que eles também podem tomar a forma de morcego. Agora vamos para a Europa, onde se originou o vampiro que conhecemos. Na Romênia, surgiram os relatos dos strigoi, mortos-vivos que saíam de seus túmulos para sugar o sangue dos vivos. As características de um strigoi variam, mas geralmente incluem capacidade de se transformar em animais, sugar a força vital das pessoas e causar desgraças como secas e pestes. Para impedir que um strigoi fizesse mais mal, seu cadáver era desenterrado e uma estaca de madeira era cravada em seu coração. Mas o medo dessas criaturas não ficou restrito às histórias. Arqueólogos encontraram túmulos que revelam práticas funerárias destinadas a impedir que os mortos retornassem. Em 2012, na Bulgária, escavações em Sozopol trouxeram à tona esqueletos medievais com estacas de ferro cravadas no peito. A prática era uma forma de garantir que o falecido não se levantaria para assombrar os vivos. Na Polônia, em 2013, foram descobertos corpos enterrados com pedras pesadas na boca ou com a cabeça separada do corpo. Esses rituais tinham o mesmo objetivo: neutralizar possíveis mortos-vivos. Em Veneza, Itália, 2009, arqueólogos encontraram um esqueleto do século XVI com um tijolo enfiado entre os dentes. Esse era um método popular para impedir que o morto mastigasse a mortalha ou sugasse a energia vital dos vivos. Uma figura histórica, muitas vezes associada ao mito, é Vlad III, príncipe da Valáquia, também chamado de Vlad Tepes, ou o Empalador. Ele viveu no século XV e ficou conhecido por empalar seus inimigos em estacas, deixando-os expostos como aviso. Embora fosse visto por alguns como herói que defendia suas terras contra invasores otomanos, sua crueldade rendeu fama de monstro. Séculos depois, Bram Stoker, escritor irlandês, usou o nome da família de Vlad, os Draculesti, como base para batizar o vampiro mais famoso da literatura, o Conde Drácula. Essa ligação entre história e ficção ajudou a eternizar o mito no imaginário mundial. Do vagalume espiritual da África aos cadáveres saltadores da China, até o nobre europeu imortalizado como Drácula, os vampiros assumem múltiplas formas. Apesar das diferenças, todos eles simbolizam os mesmos medos universais: a morte, as doenças, a perda de energia e a vulnerabilidade do ser humano diante do desconhecido. É justamente por tocarem medos tão profundos que esses seres continuam vivos no imaginário popular e ainda inspiram livros, filmes e lendas em todo o mundo. E você? Já conhecia todas essas versões de vampiros? Deixe nos comentários qual você achou mais interessante e inscreva-se para acompanhar os próximos vídeos.